Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, Deus me entregou uma mensagem hoje tão poderosa. Eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que eu te passar aqui, detalhadamente, a sua vida vai alavancar, vamos assim dizer. Você vai crescer muito espiritualmente a partir de hoje e o diabo não vai conseguir te prejudicar em nada. Nada mais vai tirar a sua paz, nada mais vai te prejudicar, nada mais vai roubar as bênçãos que Deus tem preparado para você. É sério. Deixa eu contar primeiramente uma experiência que eu tive há algum tempo atrás, mas que vai fazer toda a diferença na hora de você colocar em prática o ensinamento que eu vou trazer aqui hoje. É o seguinte, uma vez eu fui numa vigília de oração. Eu não sei se você já foi nessas vigílias, né? É uma bênção. Por mais que muitas pessoas achem que não faz diferença você orar no seu quarto e orar numa vigília. Irmãos, eu particularmente, eu acredito que quando a gente se retira por um tempo, separado de tudo, das distrações do dia a dia, a gente consegue se concentrar muito mais e Deus fala poderosamente, não é verdade? E então eu fui nessa vigília, era no meio do mato. Irmãos, a gente não conseguia enxergar um palmo na nossa frente, porque estava tão escuro. E a gente foi de carro e de repente a gente começou a entrar cada vez mais profundo ali, né, na mata. E sabe o que aconteceu? Começamos a orar. Irmãos, o fogo de Deus desceu, foi tremendo, foi uma bênção. E Deus começou a falar com a gente, aí começou a acender os gravetos, né? Se você que já foi em vigília, você sabe do que eu estou falando. É um sinal miraculoso, porque de repente, né, as folhinhas começam a ficar num verde fluorescente. Eu sei que as pessoas têm explicação para tudo e muitos dizem pelo lado da ciência o que acontece ali naquele momento, mas o que a ciência não explica é que esses gravetinhos se acendem justamente no momento da oração, no momento que a gente está buscando a Deus, né? E, irmãos, então foi tremendo. Nossa, que vigília abençoada. E aí então a gente saiu de lá, a gente estava muito animado, sabe? Tava naquele clima de família na fé, aquele clima gostoso. E então nós fomos comer lanche. E paramos ali na lanchonete, ficamos conversando a noite toda. E sabe quando você está sentindo uma paz tão grande? Você não quer que acabe aquela paz nunca, porque você está muito animado, muito feliz. Você está em comunhão com Deus. Irmãos, sabe o que aconteceu? Terminamos ali de comer o lanche, cada um foi para sua casa. E aí eu cheguei com a minha esposa em casa e decidimos assistir um filme, porque a gente estava muito agitado e a gente não estava com sono. E então nós fomos assistir um filme de suspense. Irmãos, eu não sei explicar para vocês, mas enquanto eu assisti aquele filme, é como se tudo aquilo que nós vivenciamos lá na vigília de oração, a gente começou a se esquecer daquilo. Parece que a gente saiu do clima, sabe? A gente estava num clima tão espiritual, tão abençoado, e de repente a gente ficou envolvido naquele filme, a gente queria saber o final do filme. Eu só sei, irmãos, que no dia seguinte eu senti o peso daquilo ali. Aquilo me fez mal, irmãos, e Deus me ensinou uma grande lição. Sabe, muitas vezes o inimigo, ele não vai roubar a bênção, aquilo que Deus está nos dando ou vai nos dar. Ele não vai roubar trazendo coisas ruins, mas coisas boas, entende? Porque o filme estava bom, interessante, foi envolvente. Eu gosto muito desses filmes que tiram o fôlego da gente, né? Que a gente fica ansioso querendo saber o que é. Mas, irmãos, não era o momento apropriado. No meu caso ali, eu percebi que aquilo entristeceu o Espírito Santo, porque eu estava assim em muita comunhão, muita presença de Deus. Até mesmo o fato da gente ter comido lanche, tudo aquilo foi trazendo distrações. E então hoje eu estava aqui meditando na palavra e o Espírito Santo falou muito forte comigo sobre distrações. Sabe, muitas vezes a gente acha que o inimigo vai nos distrair com coisas ruins, tipo o pecado, por exemplo. Inclusive, Jesus disse o seguinte para os discípulos: tomem cuidado, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, nós que temos Jesus, o nosso espírito já foi renascido. Nós já estamos conectados com Deus de novo, mas a carne é fraca. Então, antes de Jesus falar para vocês orarem, para nós orarmos, ele disse: vigiem. Irmãos, é tão importante vigiarmos porque nós podemos cair sim em tentações. Nenhum de nós está livre disso. E inclusive, quando nós
não vigiamos, é como se fosse assim, ó, você vai lá numa vigília, ou você até assiste aqui a oração da manhã, a oração da noite que eu trago, você assiste os meus vídeos, e aí o Espírito Santo vai te enchendo. É como se ele enchesse um balde, né? E aí, à medida que você vai se distraindo, você vai tendo esse balde furado. Esse balde vai sendo furado em cada canto, sabe? De repente vem uma fofoca que alguém conta pra você, vem mais um furinho no balde. Ou então você discute uma discussão boba dentro de casa, é mais um furinho. Sabe, de repente você se preocupa com o dinheiro, você está preocupado com as contas, vem mais um furinho no seu balde. Por quê? Você vai se esvaziando da glória de Deus, daquilo que o Senhor está te entregando. Então, eu vou trazer uma mensagem muito importante aqui. Eu vou te mostrar que o próprio Jesus passou por isso. Nós vamos ser também a igreja primitiva, a igreja, né, que nasceu a partir da ressurreição de Jesus. E você vai ficar impressionado de ver o quanto o inimigo é astuto, o quanto nós devemos vigiar também nessa questão da distração, tá bom? Antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas, eu quero dizer que eu te amo em Cristo, eu não te conheço ainda, mas eu quero muito que você se inscreva aqui, porque eu vou te ajudar na caminhada com Deus, tá bom? Então, depois que você clicar no botão inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e escolha a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Como eu contei para vocês esse caso da vigília, eu acredito que muitos de vocês já passaram por uma situação parecida. Irmãos, a gente pode perder a bênção por pouca coisa. Isso pode ser durante um culto, por exemplo, chega uma notificação de um celular, ou você está orando aí na sua casa, de repente a notificação, as redes sociais acabam roubando, sabe? Tudo aquilo que Deus está querendo falar com você. E o inimigo, irmãos, ele é muito esperto, ele é muito astuto. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado nos mínimos detalhes. E hoje eu quero comentar com vocês sobre algo que aconteceu com o próprio Jesus. Olha que interessante. Jesus, ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, só que tinha uma grande diferença. Jesus não caiu em nenhuma distração. Ele não pecou, ele não saiu do chamado que Deus tinha para ele. E eu quero que você vá comigo hoje lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Ali nós vamos perceber que Jesus estava ensinando as pessoas. Irmãos, o ministério de ensino de Jesus era muito mais usado do que as curas e os milagres, porque Jesus sabia que se as pessoas fossem apenas curadas no corpo, elas não receberiam o alimento espiritual, que é o que faz a grande diferença. E não só isso, elas não entenderiam o propósito dele ter vindo aqui na terra. Inclusive, os milagres que ele fazia era justamente para mostrar que ele era o Filho de Deus, o único caminho para o Pai, o único meio de salvação. Amém? Então, irmãos, Jesus estava ali cheio da presença do Espírito Santo. Jesus estava falando com as pessoas sobre coisas eternas, sobre o cuidado do Pai, sobre não ter medo daquelas pessoas que podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma. Então Jesus estava tentando elevar o pensamento das pessoas para o reino de Deus. E toda a multidão estava maravilhada naquele momento. As pessoas prestavam atenção em cada palavra que saía da boca do Mestre. E é bem no meio dessa atmosfera espiritual profunda que de repente, irmãos, veio um homem. Uma pessoa deu um grito lá no meio da multidão e ele acabou interrompendo tudo que Jesus estava ensinando. Irmãos, o interessante é que essa pessoa não perguntou sobre salvação, ele não pediu cura, ele não quis saber mais sobre o reino de Deus. Ele tinha um problema dentro da sua própria família, na sua casa, e era uma questão justa. Mas olha só o que Jesus respondeu para esse homem. É muito interessante isso aqui. Lucas capítulo 12, o versículo 13 ao versículo 15. Está escrito assim, ó. Então, alguém da multidão disse: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou árbitro entre vocês? Em seguida ele disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas naquela cultura, a herança era um assunto muito sério, porque ela definia o futuro e a honra de uma família. Então o pedido daquele homem para todo mundo ali era algo legítimo, era algo que Jesus deveria ter atendido ele.
Afinal de contas, ele estava sofrendo uma injustiça e ele queria que Jesus, o homem mais sábio, o mais justo que já pisou aqui na terra, ele queria que ele resolvesse a sua causa. E qualquer um de nós também teria pensado assim: Jesus, coitado desse homem, ajuda ele. Mas irmãos, a resposta que Jesus deu ali é uma das lições mais fortes do Evangelho. Jesus falou para ele o seguinte: homem, quem me colocou como juiz ou árbitro entre vocês? E é interessante que Jesus não estava sendo mal educado aqui, ele não estava sendo indiferente ao sofrimento dele, ele estava simplesmente protegendo a sua missão. É como se Jesus, irmãos, colocasse em volta dele um círculo, e Jesus não ultrapassava esse círculo, ele não fazia outras coisas no qual ele não foi chamado para fazer. Você está entendendo aqui a importância de você não cair nas distrações que vão surgir no seu caminho? Eu falo isso porque se você quiser cumprir a vontade de Deus, se você quiser ser uma pessoa que vai ter uma relevância aqui na terra, uma pessoa que vai deixar um legado, alguém que vai fazer a diferença na sociedade, na sua família, nessa nação, você precisa estar atento às distrações. E é você mesmo quem tem que saber se você está se distraindo ou não. É claro, irmãos, que para outras pessoas pode parecer bobeira, pode parecer que você está sendo exagerado, bitolado, mas irmãos, à medida em que a gente vai se aproximando de Deus, à medida em que a gente vai tendo mais comunhão com Ele, a gente sabe que pouquíssimas coisas podem sim tirar aquela unção, aquela presença, aquela paz que a gente tem no coração. E vamos parar para pensar numa coisa, irmãos, a missão de Jesus era resolver briga de herança? Jesus foi chamado para ser um juiz de pequenas causas? É claro que não, né? A missão de Jesus era buscar e salvar o pecador, aquele que estava perdido, era morrer na cruz pelos nossos pecados, era nos dar a vida eterna. Então, se Jesus parasse para resolver aquela briga de família, ele estaria usando o seu tempo, a sua unção do Espírito Santo, concorda? Com algo que estava totalmente fora do seu chamado. E é aqui que mora o perigo, porque quando a gente lê essa passagem da Bíblia, a gente só se lembra daquilo que Jesus falou para ele no final. Olha, cuidado com todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. E a gente acaba esquecendo que Jesus disse não para um pedido que para nós parece que era o certo. Da mesma forma, muitas coisas, irmãos, Deus vai falar não. Jesus, ele não vai nos dar. Por quê? Ele sabe que Deus tem coisas muito maiores e melhores para nós. Mas quantas vezes a gente para tudo só porque nós estamos distraídos querendo resolver coisas pequenas? É aquele trabalho extra que você pega, que até te dá mais dinheiro, mas que rouba o seu tempo de oração, o tempo com a sua família. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não pode ter 2 empregos, que a gente não pode fazer hora extra no trabalho. Não é nada disso, mas você tem que ficar esperto com os pequenos detalhes que vão roubando a sua bênção. Ou talvez é aquelas discussões que você vai tendo nos comentários, nas redes sociais, coisas que não vão te edificar em nada, ou até mesmo um videozinho que você vai rolando para cima e você vai ficando ali horas e horas assistindo outros vídeos. Quando você menos percebe, você já não tem vontade de orar, de ler a Bíblia. E eu sei que talvez você esteja pensando agora: mas pastor, eu preciso trabalhar, pastor. Eu até trabalho com internet. Eu preciso resolver os problemas lá da minha família. Isso não é importante, pastor? E meu irmão, minha irmã, é claro que é. Jesus não está dizendo para a gente ser irresponsável. A questão é outra. A questão é a seguinte: o que é mais importante na sua vida? Essas coisas que você está fazendo estão servindo para você cumprir o seu chamado, o seu propósito? Ou você está gastando a sua força, a sua energia com coisas que não vão te acrescentar muito? Como eu disse para vocês lá no começo, Deus puxou a minha orelha, sabe? Porque eu estava vindo de uma vigília de oração e fui assistir um filme de suspense. Tem alguma coisa de errado de assistir um filme de suspense, irmãos? Não tem nada de errado. É claro que eu não sou a favor de assistir filmes de terror. Eu sei o mal que isso causa. Eu sei que muitos desses filmes são invocações de demônios mesmo, são baseados em experiências que as pessoas tiveram no mundo espiritual. Então eu sou totalmente contra isso. Mas eu quero dizer que até o entretenimento, ele pode ser usado sim para nos afastar de Deus. E o diabo, ele é muito mais esperto do que a gente pensa. Quando ele vê que ele não consegue te derrubar com o pecado, com o escândalo, aí ele usa uma outra tática. Ele enche você com um monte de coisas boas para fazer. Ele coloca até mesmo atividades na igreja. Ô, meus irmãos, para pensar. Hoje em dia as pessoas estão trabalhando tanto para Deus, não é verdade? Isso é bom, não é?
Isso é maravilhoso porque as pessoas gostam de servir umas às outras. Mas, irmãos, até as atividades dentro da igreja a gente tem que tomar cuidado, porque hoje existe um ativismo muito grande. E lembra quando Jesus estava na casa de Marta e Maria? O que Jesus fez? Ele repreendeu Marta, porque ela estava trabalhando muito, ela estava muito ansiosa, preocupada com muitas coisas, sendo que o mais importante ela estava negligenciando, que era a presença do Senhor Jesus. E esse exemplo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus é algo que pode acontecer muitas vezes com a gente, de querer ficar apagando incêndio, resolvendo questões na igreja, na nossa casa, e devemos tomar cuidado. E antes de nós orarmos, eu quero contar um outro exemplo que aconteceu lá na igreja de Atos, a igreja primitiva. Lembra quando Jesus morreu e ressuscitou? Começou então um movimento aqui na terra, que era a igreja avançando, crescendo. Irmãos, a Bíblia conta que milhares e milhares de pessoas começaram a se converter. O poder de Deus começou a se manifestar. Estava uma bênção, mas junto com a bênção veio também as tentações, veio os problemas. E olha que interessante, irmãos, a Bíblia conta que começou uma rixa entre os irmãos, começou uma reclamação aqui, outra ali. As viúvas que conviviam ali com os apóstolos, com os discípulos, elas estavam sendo esquecidas justamente na hora de distribuir a comida do dia a dia. E isso era um problema muito grave, concorda? Era uma injustiça social dentro da própria igreja, uma coisa que podia causar uma divisão terrível. E sabe o que os apóstolos fizeram? Eles poderiam ter pensado assim: olha, nós somos os líderes, nós é que temos que resolver isso. Vamos parar um pouco de pregar o evangelho e vamos orar por um tempo, e aí nós mesmos vamos organizar essas mesas, distribuir essa comida. Era uma causa justa, porque cuidar das viúvas era um mandamento de Deus. Inclusive a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas, irmãos, o Espírito Santo trouxe um discernimento para eles ali que só podia ter vindo de Deus. Olha só o que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, ó: naqueles dias, quando o número dos discípulos estava aumentando, surgiram queixas dos judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, os 12 apóstolos convocaram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus para servir às mesas. Portanto, irmãos, escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Olha isso aqui, irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas a mesma atitude de Jesus aconteceu aqui na vida dos apóstolos. Eles entenderam que se eles assumissem aquela tarefa, mesmo que fosse uma tarefa boa, necessária, eles estariam se distraindo da missão principal que Deus chamou eles. E qual era essa missão? Orar pelas pessoas e pregar o Evangelho. Irmãos, eles não ignoraram aquele problema. Eles resolveram com sabedoria, delegando a tarefa para outros homens cheios do Espírito Santo. E por que eles fizeram isso, afinal? Porque eles entenderam qual era a prioridade. Irmãos, coisas boas para fazer a gente tem demais, coisas também ruins a gente tem que evitar muito, mas uma coisa deve ser a prioridade: falar do amor de Deus para as pessoas, pregar o Evangelho. Olha, eu confesso que eu fico tão triste quando eu vejo líderes cristãos gastando tempo com tanta bobeira, com coisas que não vão edificar em nada, não é verdade? Fazendo fofoca, causando polêmica, criticando pastores, ministérios. Irmãos, seria muito mais proveitoso se a gente gastasse o tempo orando, pregando a palavra, anunciando o Evangelho de Jesus. Porque enquanto nós perdemos tempo com essas coisas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão caminhando para o inferno, as pessoas estão se perdendo. Então, é muito mais vantajoso você gastar o seu tempo orando, ministrando a palavra. Talvez o seu chamado nunca será pregar numa igreja, no púlpito, ou ser um pastor, um missionário, um evangelista, mas o seu chamado talvez seja ser um pai presente, um pai que ensina os seus filhos no caminho do Senhor. E da mesma forma que os apóstolos tiveram que ter esse cuidado, você também tem que prestar atenção. Será que eu estou dando atenção à minha esposa? Ou então você, mulher, será que você está cuidando do seu marido? Esse é o seu papel também, ser a esposa sábia dentro de casa. Talvez você, filho, não está dando atenção aos seus pais.
Você prefere até mesmo conviver com os irmãos da igreja, mas se você não está cuidando da sua casa, a Bíblia diz que você é pior do que o descrente. E isso serve para todos os membros da família, entendeu, irmãos? Então, resumindo a história, eu quis trazer esses exemplos aqui para você entender que às vezes é necessário dizer não. E nem todo convite, nem toda proposta você tem que aceitar. Você deve sim orar antes, pedir a Deus que te mostre se é para você aceitar aquela proposta ou não. Olha, irmãos, eu vejo muitas pessoas, inclusive eu tenho amigos que vivem dessa maneira. Eles viajam tanto pregando o evangelho, eles viajam tanto para pregar nas igrejas, para até mesmo cantar louvores, que muitas vezes, irmãos, eles não têm tempo para ficar com a família. Eles não têm tempo para fazer as coisas simples do dia a dia. E quando eles menos percebem, eles já estão cansados, eles já estão sobrecarregados. E aí, irmãos, é hora da gente rever as nossas prioridades. Amém? Então, se você foi tocado por essa mensagem, se ela falou ao teu coração, escreva aqui hoje, escreva assim nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então, eu precisava dessa palavra exatamente hoje. Glória a Deus, nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito que você feche os teus olhos e no final da oração, por favor, não saia do vídeo. Compartilhe primeiro nos grupos de WhatsApp para toda a família. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar profundamente as pessoas nos quais você vai enviar. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, concentre-se agora. Esse é um momento tão importante quanto a palavra. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa. Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor fez. E nesse dia o Senhor falou muito conosco, Pai, a respeito de distrações. Quantas vezes, meu Pai, a gente se esquece do principal, sendo que Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a nossa justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O problema, meu Pai, é que muitas vezes nós buscamos em primeiro lugar todas as outras coisas e por último nós buscamos o reino dos céus. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, perdemos a nossa paz com coisas que não eram prioridade para nós. Muitas vezes nós até tentamos resolver os problemas dentro de casa, tentamos apagar incêndios entre os parentes, entre as coisas relacionadas à nossa própria família, mas aí então nós perdemos a bênção porque a gente para de te buscar para querer resolver problemas do dia a dia. Pai, nesse momento eu levanto um clamor pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo traga um discernimento profundo ao coração de cada pessoa. Mostra, Senhor, com clareza quais são as distrações que o inimigo tem usado para roubar a nossa missão. Revela, meu Pai, as coisas que nós fazemos no dia a dia, as preocupações e até mesmo os relacionamentos que parecem bons, mas que na verdade estão tirando a nossa força espiritual, estão tirando o nosso foco, estão nos fazendo adiar aquilo que não pode ser adiado. Pai, em nome de Jesus, que toda venda dos olhos caia agora, que toda confusão mental seja desfeita, que venha a Tua clareza, a Tua luz sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Aleluia! Eu declaro agora em nome de Jesus a quebra de toda armadilha de distração, todo o laço do inimigo, toda ansiedade, todo medo do futuro, toda preocupação que vem nos paralisando, seja repreendido e desfeito agora pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, meu Pai, dá para os Teus filhos, Senhor, a coragem e a sabedoria dos apóstolos, a ousadia de dizer não para aquilo que é bom, para dizer sim para aquilo que é excelente, para aquilo que vem do Teu coração. Levanta, meu Deus, nessa geração, homens e mulheres focados, que não negociam o seu chamado, que não se vendem por pratos de lentilha, que não trocam o altar pela mesa. Senhor, nós somos necessitados de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e elas estão tristes, estão cansadas, já não têm força para mais nada. Oh, meu Deus, eu oro nesse momento por cura. Eu sinto, meu Pai, que muitas pessoas estão feridas emocionalmente, feridas por causa de brigas, de discussões que têm roubado a paz. Quantos problemas, meu Deus, entre os familiares, quantas brigas, discussões, isso tudo vem nos cansando. Oh, meu Deus, cura também o corpo físico, Pai. Esse corpo que está cansado, esgotado,
por muitas vezes lutar batalhas que não eram suas. Restaura as forças, meu Pai, renova o ânimo, que venha o teu bálsamo de cura sobre todos nós. Pai, eu repreendo agora essa opressão que tem pesado sobre os ombros do teu filho, da tua filha. Oh, meu Deus, quantas pessoas estão oprimidas agora dentro das igrejas, não conseguem mais se concentrar na oração, não conseguem mais frequentar um culto e assistir até o fim com dedicação, com concentração. Em nome de Jesus, meu Pai, opera o milagre agora na vida dessa pessoa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Oh, meu querido, não saia desta oração ainda. Por favor, fique aqui comigo até o fim, porque agora eu quero te dar a grande oportunidade da sua vida. Você que está cansado de querer resolver tudo na força do seu braço, você que está sentindo um vazio na alma, uma sensação de que acabou, de que não tem mais jeito para você, eu quero te fazer um convite agora. Jesus não veio só para ser o seu juiz, Ele quer ser o seu salvador, Ele quer te perdoar, Ele quer te limpar e Ele quer te dar uma nova missão, uma missão eterna, amém? Se você crê nisso, eu quero muito que você ore aqui comigo, nesse exato momento, ore com sinceridade assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho andado distraído com o mundo. Eu entrego nesse momento a minha vida e o meu futuro em suas mãos. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Eu abro mão do meu passado. Eu abro mão dos meus pecados por amor a Ti. Eu entrego, Senhor, a minha vida e o meu coração nesse momento. E eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu quero estar contigo para sempre. Ainda que eu não seja perfeito, eu creio que o teu sangue derramado naquela cruz me perdoa de todos os meus pecados e apaga todo o meu passado. Jesus, eu confesso com a minha boca que tu és o meu único Senhor e Salvador. E eu creio no meu coração que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para me salvar. É em teu nome que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu te agradeço por essa pessoa que se entregou agora. Eu te peço, meu Pai, que ela nunca venha se afastar dos teus caminhos. Que o Senhor comece hoje uma obra de restauração, uma obra de cura, de libertação, e que hoje ela possa ser usada por Ti também para compartilhar esta oração. Que milhares e milhares de lares recebam a palavra de salvação eterna. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento.
Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.